Durante a semana, todos os cultos são importantes, mas o culto do domingo é um culto especial, porque é o dia do Senhor. A Bíblia trata o domingo, por isso que os cristãos guardam o domingo, porque é o dia da ressurreição. E João, o apóstolo João, ele tratou o domingo como o dia do Senhor, porque é o dia da ressurreição. E como nós vivemos em novidade de vida, em uma nova vida, porque nos arrependemos e agora vivemos para Ele, nós guardamos o dia do Senhor. Então hoje é dia do Senhor e todo cristão deveria sentir essa necessidade. Nós deveríamos sentir necessidade em vir para a igreja, porque, irmãos, é a graça do Senhor que nos sustenta. Como disse, né, o profeta Jeremias, ele disse que se não for ao Senhor, ele disse que, aliás, ele disse a misericórdia do Senhor é a causa de não sermos consumidos. Nós não somos consumidos por causa da graça do Senhor. Existe na teologia dois tipos de graça: a graça comum e a graça especial. A graça comum é a graça que alcança a todos os homens, seja ele cristão, não cristão, espírita, protestante, católico, né, budista, seja qual for a religião dele, a graça comum alcança a todos, porque Deus, ele está dando oportunidade para todos, protegendo a todos, fazendo chover sobre o chão e a terra de todos, fazendo dar fruto para todos. Porém, a graça especial é a graça que alcança aqueles que reconhecem a Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Então a graça comum, ela também preserva as pessoas de não serem consumidos pela sua própria cobiça, pela sua própria concupiscência. Porque quando o homem entregue a si mesmo, ele mesmo se condena. Porque a natureza do homem, a natureza a sua tendência natural é para o mal. Desde que o homem, ele conheceu o pecado, ele passou a ter tendência natural para o pecado. E a graça comum de Deus preserva a todos de não avançarem tanto, porque ele trabalha na nossa consciência. Mesmo o homem sem ter Deus, muitas vezes ele pode ser um homem bom, ele pode ser uma mulher boa, porque ele pode ter consciência. A pessoa pode ter um comportamento e um caráter, às vezes até melhor do que muitos cristãos. Ele pode ser uma pessoa generosa, uma pessoa bondosa, uma pessoa caridosa, uma pessoa pacífica, mas isso é resultado da graça comum. A graça especial, ela só alcança aqueles que se arrependeram dos seus pecados e reconhecem a Jesus como único e suficiente Salvador. Essa graça comum, ela retém com que a gente seja entregue à nossa própria tendência. Porque se nós formos entregues à nossa própria natureza, nós fazemos todo tipo de atrocidade. E é isso que eu queria trazer aqui esse minuto que a gente tem, sobre a causa de nós não sermos consumidos. É a misericórdia de Deus. Por isso que nós temos necessidade de Deus. É por isso que o homem e a mulher deveriam vir para a igreja, para a presença de Deus, por necessidade. Ele tinha que sentir necessidade e reconhecer que se não fosse Deus, talvez ele já teria matado um bocado de gente, já teria cometido alguns crimes, talvez já teria até se suicidado, talvez já teria feito, né, coisas desastrosas, porque essa é a nossa natureza. Mas a graça de Deus retém para que a gente não seja entregue à nossa própria natureza. E Deus, quando quer nos condenar, Ele não precisa fazer nada. Ele só nos deixa ir pela nossa própria natureza. Ele nos entrega a nossa própria vontade. Aí a gente mesmo se condena. Nós mesmos nos condenamos. Porque nós vamos cometer delitos e vamos fazer coisas absurdas que vão trazer sobre nós mesmos a punição. Para comprovar isso, irmãos, vamos ler. Eu
quero ler com os irmãos em Tiago, capítulo 1. Tiago, capítulo 1, versículo 13. Se a gente entendesse isso, se todos entendessem isso, a gente todos os dias iríamos esforçar em glorificar, adorar a Deus, servir a Deus por gratidão de Deus não nos deixar ser entregue à nossa própria natureza. Eu tenho certeza que quantos de nós aqui já não desejou, né, que alguém se estrambelhasse de alguma forma, ou talvez desejou até matar alguém de raiva. A nossa natureza, ela, às vezes, se alguém nos agredir, fizer algo que não nos agrada, a gente quer pegar aquela pessoa e estrangular ela. Mas a graça de Deus que trabalha na nossa consciência nos freia. Ela nos freia. Então nós temos que ser gratos a Deus, porque isto é a misericórdia de Deus nos segurando. É a consciência do pecado. E quando Deus, Ele nos entrega a nossa própria vontade, aí a pessoa faz. Ela faz isso que ela teve desejo de fazer. Por isso que Jesus disse que aquele que deseja o mal para alguém, ele já está cometendo um crime. Porque o desejo já é o princípio do pecado. Já é onde já está fazendo, a semente já está germinando para a prática do pecado. E Tiago, capítulo 1, versículo 13, contrário aí, diz assim, ó, o apóstolo Tiago escreveu assim, comprovando isso que eu estou falando. Ninguém sendo tentado, diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele a ninguém tenta. Aí ele diz, versículo 14, mas cada um, porém, é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Então, a concupiscência, havendo concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, sendo consumado, gera a morte. Senhor meu Deus, mais uma vez, oramos a Ti, Senhor. Peço-te orientação e instrução para que possamos compreender de forma bem clara a Tua palavra, para que ela traga o resultado necessário para, Senhor, a nossa transformação, para um procedimento cada vez mais adequado em conformidade com a Tua palavra, Senhor. Revela-nos, Senhor, e dá-me condições de transmitir como é necessário, no nome de Jesus. Amém. Olha o que é que Tiago está dizendo, irmão. É justamente isso que a gente estava comentando, que nós somos tentados pela nossa própria concupiscência. Concupiscência é desejo excessivo, é o desejo em excesso, é o desejo de prazer, é o desejo de conquistar algo, de se satisfazer, e de todas as formas. A Bíblia condena tudo em excesso, porque tudo em excesso é prejudicial. Vê que a Bíblia condena até o comer demais, que é tratado na Bíblia como glutonaria. Glutonaria é excesso de alimentação. A pessoa come mais do que o necessário. A concupiscência da carne é o desejo excessivo de satisfação. Esse desejo excessivo de satisfação é que nos tenta. O que é tentar? Tentar é ser atraído. Então nós somos atraídos pelo nosso excesso, nosso desejo excessivo. O nosso desejo excessivo nos atrai. O diabo, ele fica pleiteando isso, ele fica procurando uma oportunidade para poder justamente contribuir para esse desejo que já está em excesso. Então fica muito fácil para ele. Quando ele tentou Eva no jardim do Éden, ele tentou ela porque ela já estava apreciando a fruta. Ela viu a fruta, ela estava vendo que a fruta era desejável de se comer, agradável à vista, aí ela comeu. E o diabo seduziu ela e ela caiu na sedução do diabo. E não é diferente. Isso continua, a natureza humana não mudou. 6.000 anos de história da humanidade, segundo a Bíblia, e a atitude do homem continua a mesma. Só que hoje, antes se pecava
vendo as coisas, às vezes de longe, ou apalpando. Hoje se peca pela internet, hoje se peca pela televisão, hoje as coisas estão nos seduzindo de várias formas, talvez com uma tecnologia maior. Alguém que está do outro lado do planeta consegue nos seduzir aqui no Brasil. Mas nós somos atraídos pela sedução da nossa própria concupiscência, do nosso desejo excessivo. Esse desejo excessivo, como está dizendo Tiago aqui, cada um é tentado quando atraído e enganado pela sua própria concupiscência, a sua própria cobiça. O nosso desejo está excessivo, aí nós somos atraídos por ele. Nós somos atraídos por ele e ele nos seduz. E a gente acaba caindo. E o que ele diz mais? O versículo 15, ele diz assim, então a concupiscência, o desejo excessivo, a nossa cobiça, havendo concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, sendo consumado, gera a morte. Olha que tudo começou no desejo. Por isso que o evangelho ele é mais eficiente do que a lei. A lei, ela punia depois do delito cometido. A graça, ela trata no desejo, antes de ser consumado o delito. Então a graça é mais eficiente. A graça, ela trabalha na origem do mal. E a origem do mal, segundo Jesus, está no nosso coração. Porque do nosso coração procedem os maus desígnios, que contaminam todo o corpo. E esse desejo sendo consumado, essa concupiscência, havendo concebido, irmãos, é tendo tido consentimento. Ou seja, eu sou atraído pela minha própria concupiscência, a minha cobiça. O meu desejo excessivo me atrai aquilo que eu estou desejando. Aí é onde muitos usam de vários métodos de conquistar aquilo que ele está excessivamente desejando, e às vezes ele está procurando adquirir aquilo que ele deseja, mesmo em detrimento de outros. Ele prejudica outras pessoas, ele prejudica pessoas do seu lado, pessoas que fazem parte da sua vida, para conquistar aquilo que ele quer, porque ele está excessivamente sufocado pela sua concupiscência. Aí ele não vai medir sacrifício para conquistar aquilo, mesmo que ele vai trazer prejuízo para outros. Aí já está algo injusto, porque o excesso ele vai trazer prejuízo. E isto, quando ele consente, é o que está dizendo aqui, quando é concebido, quando ele consente com esse desejo, ele concorda, ele aceita, e ele não admite interferência nisso, ele está resistindo à ação da consciência, que nós falamos que a graça comum, ela atinge a todos para impedir que a gente seja entregue ao excesso do nosso desejo. A graça comum de Deus trabalha na nossa consciência. E quando nós resistimos à nossa consciência que está nos advertindo, porque consciência é ter conhecimento daquilo que está se fazendo. Está com ciência, com conhecimento. E segundo alguns teólogos, a consciência ela foi inserida no homem quando o homem pecou no Jardim do Éden. Quando ele pecou, ele teve consciência do bem e do mal. É por isso que Adão teve ciência que ele estava nu. E quando Deus chegou lá, Adão, onde é que está? Aí ele correu, Senhor, eu estava nu, eu fui me escondi. Aí Deus falou com ele assim, mas quem te disse que você estava nu? Quem te mostrou? Aí eu comi da fruta que o Senhor falou que não era para comer. Então ele teve ciência do que estava acontecendo, a consciência entrou para mostrar a ele agora o que é errado. Só que o homem, quando ele está excessivamente dominado pela sua cobiça, ele vai sacrificar tudo que está à sua volta para conquistar aquilo que ele quer. Daí nós vemos pessoas assaltando, pessoas matando até por amor, né? Eu amo tanto que nem para mim se separar dele, nem para mim, nem para ninguém. Aí mata a pessoa e depois suicida. Olha a que ponto que o ser humano chega. Mas ele chega por quê? Porque ele foi atraído e enganado pelo excesso de cobiça que dominou ele. Aí ele consentindo com isso, está dizendo o Tiago aqui,
que nós somos atraídos e enganados pela nossa cobiça. E a nossa cobiça, havendo concebido, havendo sendo consentida, mesmo a consciência trabalhando, a consciência nos falando, e olha que nós que somos cristãos, nós temos auxílio não só da consciência, nós temos auxílio também das Escrituras e temos auxílio também da palavra, do Espírito Santo. Tem três coisas que trabalham no nosso arrependimento, que é a consciência, as Escrituras e o Espírito Santo. O cristão ele tem mais chance de andar direito para controlar sua cobiça, porque a consciência trabalha, a Bíblia trabalha e o Espírito Santo atua na Bíblia e na consciência. Então nós temos mais condição de ser mais honesto, de ser mais direito, de ter bom testemunho, de regular mais a nossa fala, o nosso olhar, o nosso pensar, o nosso proceder em todas as áreas, porque nós temos o Espírito Santo atuando pela Bíblia e na consciência. Porém, o homem, quando resiste à consciência, ou resiste às Escrituras, ou resiste ao Espírito Santo, ele então vai conceber o pecado. Ele vai consentir com o pecado. Aí o versículo 15 diz assim, a concupiscência havendo concebido, dá à luz o pecado. E o pecado sendo consumado gera a morte. Está vendo? Quando a pessoa consente e ela resistiu a tudo, ela não, eu sei que está errado, eu estou entendendo que está errado, mas eu quero fazer porque eu quero, e depois eu conserto esse negócio. Aí ele faz. Aí gera a morte. Porque ele foi desobediente à ação do Espírito Santo e da sua própria consciência. Aí então, ele é atraído e enganado pela sua cobiça. É isso que nós falamos no início, quando nós somos entregues a nós mesmos. Deus não precisa fazer nada. Deus só nos entrega a nós mesmos. Aí nós vamos começar a proceder conforme a nossa natureza. A natureza má, a natureza pecaminosa, a natureza corrompida. Daí nós vamos fazer pior do que muitos. Todos nós temos essa probabilidade, porque todos nós temos o limite. Talvez alguém consiga resistir até um certo limite, mas até um outro ele não resiste. Chega alguém e tira alguém alguma coisa que é nossa, talvez a gente está disposto a brigar com ela para reaver aquilo. Muitos talvez vai abrir mão daquilo. Mas pode ter algo que a gente vai tentar reaver aquilo. Às vezes não vai ser um objeto, mas pode ser uma pessoa querida, pode ser um filho, pode ser uma esposa, pode ser uma pessoa que venha atentar contra a nossa própria vida e a gente vai resistir e vai lutar e talvez a gente pode virar a situação. Em vez dele nos matar, a gente mata ele. Porque poucos dias estão falando isso de coisa que é comentado no meio evangélico. Poucos dias eu estava ouvindo um debate de teólogos conceituados no meio evangélico e eles estavam debatendo sobre o direito do cristão possuir arma para a sua própria defesa, pelo menos dentro de casa. E olha que uns teólogos bem conceituados, eles estavam debatendo, não, o cristão pode ter arma sim, ele pode ter um revólver, dentro da sua casa pode, registrado pode, porque ele pode ter uma faca, ele mostrou até uma peixeira lá, não, na minha casa eu posso, porque a Constituição dá direito de ter uma arma, essas armas, não arma de fogo, tipo faca e tudo, como um objeto de defesa dentro de casa. Aí eles estavam querendo defender o direito dessa defesa, e o direito até de possuir arma, e defender a sua própria vida no caso de assalto, no caso de tentativa de crime. Então, vemos que até o cristão ele está debatendo sobre isso, e até debatendo sobre o direito de pena de morte, porque o ser humano, mesmo ele cristão, ele está tentando, acreditando que isto é um direito. O direito de quem está tentando me matar, eu mato ele também. Mas a Bíblia ela nos leva a uma condição maior, porque o cristão ele tem que estar pronto até para morrer. Se nós morrermos com uma conduta de cristão, vale a pena morrer. Mas se eu morrer sem uma conduta de cristão, não vale a pena morrer. Porque
como a gente disse aqui, melhor, e Salomão disse, melhor é o fim do que o começo. É melhor eu morrer bem do que eu não querer morrer de uma forma digna e eu acabo morrendo de uma forma indigna. Então, melhor é o fim do que o começo. E essa concupiscência que Tiago está tratando aqui, nós vimos ela na leitura inicial, quando nós lemos aqui sobre o filho pródigo. O filho pródigo, ele desejou os prazeres do mundo. Ele desejou curtir a vida. Era jovem, o pai tinha muitas posses. Ele falou: meu pai, me dá meus direitos, porque eu quero sair pelo mundão aí e curtir. Eu quero aproveitar a minha juventude, minha mocidade. Eu quero ter aventura. Aqui está muito, muito monótono. Me dá meus direitos aí que eu estou saindo. E o pai cedeu para ele os direitos e ele foi para o mundo afora e gastou todo o dinheiro dissolutamente. Gastou o dinheiro com os prazeres, com as meretrizes, com as farras, as orgias, né, as bebidas, as drogas, até o ponto dele ficar sem nada. É justamente isso que nós lemos. Ele foi tentado e atraído pela sua própria cobiça. E Deus permitiu, o pai dele aqui estava representando Deus, o pai permitiu que ele fosse entregue aos seus prazeres. E ele entregue aos seus prazeres, ele se perdeu, ele ficou perdido. Perdido ao ponto dele começar a ter participação com os porcos. Ele já misturou com os porcos. Ele já, né, desejava comer o que os porcos comiam, olha lá que já estava comendo mesmo. Ele foi entregue à sua própria cobiça. Porque se nós, irmãos, a graça comum, ela retém que o homem não cometa tais coisas, porque a natureza da carne, se nós lermos lá em Gálatas capítulo 5, versículo 19, lá diz assim, aqui, ó, as obras da carne são manifestas, as quais são a prostituição, a impureza, a lascívia, a idolatria, a feitiçaria, as inimizades, as contendas, os ciúmes, as iras, as facções, as dissensões, os partidos, as invejas, as bebedices, as orgias e coisas semelhantes a estas, quanto às quais vos previno, como já antes vos preveni, que os que tais coisas praticam não herdarão o reino de Deus. Olha como é sério. Não é sério. Ele está dizendo que não vai herdar quem pratica tais coisas. E essas coisas são coisas naturais da carne. Porque, olha bem, a manifestação da carne, prostituição. Até a lei do Brasil quer liberar a prostituição como uma profissão, a profissão mais antiga do mundo. Com direito a assinar carteira, direitos legais, oficializar como uma profissão honrosa. Como não é honra? Prostituição não tem honra nisso. É como um vaso de desonra. Aliás, é igual um vaso mesmo. Um vaso, né, que está dentro do banheiro, ele é útil, mas ele não tem honra nenhuma, porque ele só pega a sujeira. Toda a sujeira vai para ele. Ele não tem honra nenhuma, ninguém vai pôr ele na vista para enfeitar nada, porque ele não tem honra. E prostituição não tem honra, é obra da carne. Impureza, lascívia, idolatria. Vemos que idolatria é algo comum da natureza humana. Ele está sempre procurando algo para adorar. O índio, ele adora a árvore, ele adora o sol, ele adora a lua. Às vezes nós mesmos arrumamos alguma coisa para nos apegar àquilo, a um amuleto de sorte. Idolatria. Isso aqui me dá sorte. Às vezes nós não seguimos os outros, mas nós mesmos arrumamos alguma coisa para nos dar sorte. Idolatria. Quantos estão seguindo um cantor, um ator, um jogador? É o ídolo, ele mesmo declara: meu ídolo. Idolatria. É natural da carne. Só que está dizendo aqui que quem pratica essas coisas não herdará o reino de Deus. Porque são obras da carne. E essas obras da carne, a graça comum, ela equilibra, a consciência trabalha na nossa vida para a gente tentar não se deixar entregar a ela. Mas, se nós desejarmos
e sermos enganados pela nossa cobiça, nós vamos ser entregues aos nossos próprios prazeres e vamos ser condenados, porque o pecado sendo consumado gera a morte. Aí ele vai dizendo, né, que as obras da carne sendo manifestas, além da lascívia, além da idolatria, a feitiçaria. Feitiçaria, talvez muitos acham que feitiçaria é só fazer macumba, ou fazer magia negra, ou só as bruxas que faziam. Mas segundo a Bíblia diz que a rebeldia é como pecado de feitiçaria. Rebeldia, desobediência. E aquele que faz oração contrária é feitiçaria. Tem gente que está orando para os outros ir para o inferno. É contrário, nós temos que orar para os outros ir para o céu. Às vezes tem crente que manda o outro para o inferno. Se você não quer Jesus, então vai para o inferno. Não, como a gente disse no início, a gente não pode definir o fim da pessoa, sendo que ainda não chegou o fim. Ele pode não estar bem hoje, amanhã ele muda de ideia e converte. Muitos convertem mais cedo, outros convertem mais tarde, o importante é que se converta. Como nós não sabemos o tempo, nós temos que fazer a nossa parte, contribuir para a conversão de todos. Mas a feitiçaria, né, a rebelião, é como pecado de feitiçaria. Rebelião é traição. Rebelião é fingimento. Rebelião é desobediência. É ser contrário, é ser oposição aos propósitos de Deus. Isso é rebelião. E rebelião, a Bíblia diz que é como pecado de feitiçaria. E nós vemos que no mundo está cheio de rebelião. Está cheio de igrejas que foram abertas aí com o princípio de rebelião. Brigou com o pastor dele, não foi submisso, não foi obediente, ele briga, ele sai e monta a igreja dele. A igreja começa com rebelião. Ontem, né, a gente estava vendo uma briga de dois pastores, um que saiu da igreja, tudo na mídia. Um pastor chamando o outro, esse pastor, ele como é que ele chamou? De vagabundo, né? Ele chamando ele de vagabundo, esse pastor é um vagabundo. Quando ele estava conosco, ele era uma coisa, agora esse vagabundo saiu, esse falso, esse ladrão, olha só. Pode ser que o outro, a forma que saiu estava errada, mas a forma que ele está tratando também está errada. Um erro não justifica o outro. O que ele deveria estar fazendo é o que Jesus ensinou. Orai pelo que vos persegue, bendizei e não maldizei. Amai os vossos inimigos. Então, se ele usa do mal para combater o mal, ele está sendo feiticeiro. Jesus disse para nós vencermos o mal com o bem. Vencei o mal com o bem. Então é diferente. Então muita rebelião, né, é princípio, tem muitos pastores, muitas igrejas que estão em rebelião. E nós temos que discernir, pedir a Deus orientação, direção, para estarmos na direção certa, porque estamos no tempo do fim. E nos últimos tempos essas coisas seriam mais excessivas, mais extravagantes. Então, se o excesso, a concupiscência nos atrai para, né, a perdição, agora nos últimos tempos muito mais. Porque Jesus disse que a iniquidade se multiplicaria. Aí o amor esfriaria, por aumentar a iniquidade, o amor de muitos esfriaria. Então a atração, a concupiscência hoje é muito maior. E essas obras da carne, além da feitiçaria, as inimizades. Quantos que não conseguem mais fazer amizade? É muito fácil desmanchar uma amizade. Inimizade porque as amizades hoje são por interesse. Faça amizades em função de algum interesse. Conquistou aquele interesse, se desfaz a amizade. A amizade é apenas um meio. É como, né, alguns pregadores ilustram que antes se usava coisas para conquistar pessoas. Hoje usa-se pessoas para conquistar coisas. As coisas estão mais importantes do que as pessoas. Eles, né, fazem de todos os meios sem medir prejuízo para aqueles que estão à sua volta, mesmo sendo seus amigos. Foi
Foi ontem aqui, quando nós estávamos podando aqui, um dos companheiros que estava fazendo a poda da árvore, ele disse que um amigo dele, conhecido dele, que mora no mesmo lote dele, matou o próprio amigo dele, que era mais chegado dele, porque desconfiou, ele nem tinha certeza, que o amigo dele estava traindo ele com a esposa, e não era verdade. Aí ele matou o cara. Então ele era amigo, hein? Imagina se não fosse. E não era verdade. Mas se fosse uma amizade sincera, ele ia apurar primeiro, ele não ia acreditar, porque uma amizade sincera, ele tinha confiança. Então, a inimizade, isso é obra da carne, é só a gente chegar no limite nosso que qualquer um de nós pode expressar essas obras, deixar manifestar essas obras. Mas a graça de Deus é que impede. Por isso que nós temos necessidade de estar na presença de Deus. Eu não posso vir para a igreja somente num dia de campanha, porque eu estou fazendo corrente, porque eu quero alcançar isso, eu quero alcançar aquilo, eu quero um emprego melhor, uma casa melhor, uma condição melhor, eu quero uma saúde melhor. Eu tenho que vir para a igreja porque a graça de Deus, ela tem me preservado para que eu não seja entregue à minha própria cobiça. Porque do contrário, né, talvez, né, muitos de nós, até de nós mesmos, poderíamos fazer como esses jornais a gente vê de vez em quando. O cara pega uma metralhadora, entra dentro do cinema e atira em todo mundo. É só ele que tem essa condição? A natureza humana tem essa condição. A nossa natureza não nos leva a isso. E às vezes usamos isso até para justificar a nossa fé. Os islâmicos não estão fazendo isso, os muçulmanos? A gente vê reportagem, está na internet direto, eles põem aquela fila, os jovens já viram? Põe aquela fila de cristão assim, e vai metendo tiro na cabeça deles, e empurrando eles para dentro d'água, metendo tiro, sem dó nenhuma. E fazem aquilo com prazer, para justificar a sua fé, até como um motivo de satisfação, de prazer, porque ele está matando em nome de Alá. Por que ele fez isso? Porque ele está entregue à sua própria concupiscência. Ele está entregue ao seu próprio prazer. E a graça de Deus, ela vem regular isso, para não sermos entregues a nós mesmos. Por isso nós não podemos ser entregues a nós mesmos. Nós temos que estar nas mãos do Senhor. E sempre buscando para o Senhor nos controlar, nos fortalecer, nos sustentar. Às vezes vemos pessoas aí, né, fazendo cada absurdo, e espantamos. Mas essa é a natureza humana. Só Jesus que pode mudar isso. Só a graça de Deus é que pode mudar. Porque essas coisas só podem ser controladas pelo Espírito Santo. Isso é tão sério que eu até marquei aqui o caso de Caim. Antes, estou passando um pouquinho, mas vai ser rápido. Gálatas, eu parei em inimizades, contendas, motivo de contenda. Isso é normal. Se contender, as pessoas têm contendas por qualquer coisa, começa a se conversar, não tem um acordo, começa a contender. Natureza humana. Ciúmes. É meu, não divido com ninguém. E a pessoa, quer dizer, ela é tipo aquele amor que satisfaz ele, mas mesmo em detrimento da outra. A outra não quer, mas eu quero assim mesmo. Eu amo ela, mas ela não me ama, mas eu amo ela. Ué, que amor é esse? A pessoa não corresponde, mas mesmo assim, ele quer, porque ele está preocupado em satisfazer só a si mesmo. É o egoísmo. É o ciúme. É a concupiscência da carne. Outra situação, ciúmes, iras. Todos nós temos um momento de ira. E a Bíblia reconhece isso. A palavra do Senhor nos diz assim: irai-vos e não pequeis, e não se ponha o sol sobre a vossa ira. Todos nós estamos sujeitos a irar, mas quando irarmos, nós temos que pedir misericórdia, invocar o nome do Senhor, e o sol não se ponha sobre a nossa ira. Quer dizer, a nossa ira não pode ficar guardada para o outro dia. Quando o sol se pôr, a gente já tem que ter aplacado ela. Porque a palavra do Senhor nos diz lá em Provérbios que
aquele que facilmente se ira fará doidices. E faz mesmo. O homem irou, ficou revoltado, ele faz loucura. E depois ele, o que eu fiz? Eu já fiz. A ira do homem não opera a justiça de Deus. Então não podemos fazer nada na ira, porque qualquer um, no momento de ira, ele faz doidice. Faz mesmo. Por quê? Natureza humana, a natureza corrompida, que o homem tem que reconhecer. Mas ele não reconhece, aí fica guardado esse Hulk interior, né? Quando chega um momento que alguém provoca esse Hulk, aí ele libera ele e mostra a sua carnalidade, a sua natureza corrompida lá no Jardim do Éden. Então as iras, as contendas, as dissensões, as facções, igual hoje teve essa manifestação, partidarismo, aqui fala dos partidarismos, as divisões. Hoje nós vemos que há um monte de divisão, né? Tem divisão de times, tem divisão de grupos, tem divisão de partidos políticos, tem divisão de igrejas, tem divisão de famílias, tem divisão em todas as áreas. O homem está sempre procurando se dividir. Cada um quer o seu grupo, quer o seu partido. Cada um quer o seu poder, a natureza humana. E para o homem se conviver, ele tem que ter um monte de leis. E nós estamos vendo que nem as leis estão adiantando. Os presídios estão tudo lotados. Eu fiz uma visita, né, acho que tem uns 2 meses lá no Palmital. A cela onde ela cabe para 20 pessoas, ela está com 50. A média é ter 50, onde cabe 20. O pessoal reveza para deitar. Ele fica sentado, em pé, e reveza. Uns deitam, depois eles levantam, os outros deitam. Isso quando eles conseguem ter acordo, né? Por causa da natureza humana. As facções, as dissensões, os partidos, as invejas, as bebedices. Você vê, 2000 anos atrás, Paulo já estava falando da bebedice. O homem não mudou. Ele já bebia 2000 anos atrás. Até Noé ficou embriagado. 4000 anos atrás, Noé já estava andando bêbado. Vê que a natureza humana, mas isso não é da agora. Hoje só tem mais tecnologia, né? Hoje tem uísque, tem vodka, tem martini. O só procura mais luxo, mas ele fica bêbado do mesmo jeito. Por causa da natureza corrompida do homem. A graça de Deus, ela convence. Tem muitos que não bebem, porque ele dá mais ouvido à sua consciência. Ele não é convertido. Ele não aceitou Jesus. Mas ele se modera, porque a graça comum de Deus, que alcança a todos, está advertindo. Então ele se controla. Aí ele é um bom homem, mas precisa de salvação. Ele tem que reconhecer que essa consciência vem de Deus. Porque quando ele vai para as Escrituras, ele vai ver que as Escrituras estão ensinando coisa que confere com a sua consciência. E ele, conhecendo as Escrituras, ele começa a conhecer a Deus. Aí ele vai ouvir a voz do Espírito Santo. Aí ele deve se converter. Aí ele vai ser, se ele já era bom, ele vai ficar muito melhor. Aí então, né, contra essas coisas, facções, bebedices, orgias. Isso não é da agora, isso já é antigo. Coisas semelhantes a estas, contra as quais vos previno, como já antes vos preveni, que os tais coisas praticam, não herdarão o reino de Deus. Por que não herdarão? Porque estão entregues à concupiscência. Essa concupiscência é o resultado da sua natureza corrompida, que precisa de restauração. E só Jesus pode restaurar a nossa natureza. Aliás, não é a nossa natureza. Ele vai restaurar a nossa vida, nos dando uma nova natureza. Essa natureza corrompida, nós temos que crucificar ela com Cristo. Eu tenho que renunciar a ela. Porque ela não pratica a vontade de Deus. Paulo disse que quem está na carne não pode agradar a Deus. Não pode, porque as obras da carne são essas aqui, ó. São obras que não agradam a Deus, são obras condenadas. Essa condenação Jesus tomou sobre si, no nosso lugar. Mas nós temos que reconhecer que
essa nossa vida, essa nossa natureza carnal não pode ser vivida, tem que ser renunciada. Aí nós passamos agora a viver para Cristo e viver em Cristo, para que não somente a graça comum nos alcance, mas a graça especial. A graça especial é a graça que alcança os salvos, que compartilha agora a natureza divina. A graça comum está regulando a natureza humana para o homem não se atracar e um matar o outro, porque senão... A graça comum regula, porque senão todo mundo, um ia matar o outro, todo mundo ia estrangular um outro. Já viu como é que é a nossa natureza? Eu já fui do mundo, hoje eu sou bem mais moderado, e nós temos muito que melhorar, estamos melhorando. Mas eu saía, se alguém olhou meio de lado assim, a gente, o que foi? Não é assim, irmão? O que foi que você está olhando? Passou alguém assim, estufou um pouco o peito, e falou, o que esse camarada está achando? Está me tirando? Eu já passei numa festa lá na Frimisa, aquele tempo que tinha uma gincana lá, eu pisei no pé de um camarada. Quando eu pisei no pé do camarada, ele olhou para mim assim, você não está chegando sem hora não? Rapaz, desculpa aí, foi mal. Desculpa o quê, rapaz? Você pisou, agora desculpa não adianta, não, senhor, já pedi desculpa, não resolve, aí você vai e manda para aquele lugar, né, do mundo, né? Aí ele falou assim, aí eu já queria me pegar naquele momento, tinha um comigo, me segurou, pronto, ele foi para o lado dele e eu fui para o meu. Na hora de voltar, eu voltei sozinho. Quando eu voltei, o senhor me cercou 10. 10 me cercou, eles iam me linchar, porque eu tinha pisado no pé do cara. Só não me linchou porque um dos que estavam no meio dos 10 era muito chegado meu, muito amigo meu. Não, nesse aqui vocês não vão bater, não. E ele liderava a turma, não deixou bater em mim. Mas por causa de quê? Por causa de um pisão no pé. Então, olha o que é. Isso aí acontece para todo lado. Muitas vezes, né, a gente está vendo no jornal, o jornal só mostra crime. O dia inteiro. Tem o jornal da manhã, crime. O jornal do meio-dia, crime. O jornal da tarde, crime. Da noite, crime. Mata a gente toda hora. Igual há poucos dias, o cara colocou 2 numa mala de viagem, não foi, Jânio? Que até as pernas ficou para fora e jogou assim, barranco abaixo. Foi uma mulher, né? Ele dividiu a pessoa para caber dentro da mala e para desfazer do corpo, tudo com facilidade. Então, irmãos, só para encerrar, a gente vai, confere isso aqui comigo, lá, isso é desde o princípio. Segundo a Bíblia, a humanidade tem 6 mil anos. Os cientistas aí falam que tem milhões. Mas a Bíblia diz que tem, pela contagem bíblica, é 6 mil anos. E em Gênesis capítulo 4, versículo 6, Deus já está falando com Caim justamente isso que Tiago falou. Nós somos enganados pela nossa cobiça. Em Gênesis capítulo 4, porque nós não podemos ser entregues à nossa cobiça, à nossa concupiscência. Temos que regular a nossa ansiedade. Nem comer demais a gente pode. Não podemos comer demais, nada demais. Se dormir demais, a Bíblia chama de preguiçoso. Não ameis o sono para que não empobreça. Aquele que muito dorme, a sua casa encherá de goteira. O preguiçoso vai ter com a formiga. E sempre está regulando. Nós temos que ter equilíbrio em tudo. E Gênesis capítulo 4, versículo 6, Deus está falando com Caim. Caim, o que Caim fez? A gente conhece a história, né? Quem sabe o que Caim fez? Você sabe? Caim, o primeiro filho de Adão. Sabe o que Caim fez, não? Caim matou Abel. Caim era filho de Adão. E ele cometeu o primeiro crime. Assim que eles saíram do jardim do Éden, Adão e Eva teve o seu primeiro filho. E o primeiro filho se chamava Caim. E o segundo se chamava Abel. E eles ofereceram ofertas ao Senhor. Abel era pastor de ovelhas e ofereceu um cordeiro como sacrifício de oferta a Deus. E Caim era lavrador da terra. Ele levou do fruto da terra e ofereceu a Deus. Porém, Deus agradou da oferta de Abel, mas não agradou da oferta de Caim. Aí Caim ficou revoltado. Só aí gostou do meu irmão e da minha não gostou. Que negócio é esse? Está errado. E revoltou. Aí
esse versículo que eu vou ler aqui, o que que Deus disse para ele? Deus disse para Caim assim, ó, versículo 6. E o Senhor disse a Caim: por que tiraste e por que decaiu o teu semblante? Se bem fizeres, não é certo que serás aceito? E se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e sobre ti será o seu desejo, mas sobre ele deves dominar. Olha aqui, irmão, tudo que Tiago disse lá na frente, que nós comentamos, ele irou. A gente já viu que a obra da carne, ira. Todo aquele que ira, se der lugar a ira, vai fazer besteira. Aí Deus alertou Caim, falou assim, ó, eu não aceitei o seu sacrifício, mas se você proceder bem, eu também vou te aceitar. Mas você deve dominar o seu desejo. Porque se você não dominar, ele te dominará. E o seu pecado será sobre ti. Então Deus alertou ele o que Tiago disse, que nós somos atraídos pela nossa cobiça. E a nossa cobiça, tendo concebido, vai gerar o pecado. E o pecado consumado gera a morte. E foi isso que Caim fez. Ele irou, ele não deu ouvido a Deus, ele foi e matou o seu irmão. E cometeu o primeiro crime na humanidade, matou o próprio irmão. E diz a história aqui que Deus colocou um sinal em Caim, não matou Caim. E não é que de 7 gerações depois de Caim veio Lameque. E Lameque falou assim, ele foi das gerações de Caim. E Lameque, ele disse, eu até anotei o que ele disse aqui, em Gênesis 4:23, disse Lameque às suas mulheres, Ada e Zila, ouve a minha voz, escutai minhas mulheres de Lameque, as minhas palavras, pois matei um homem por me ferir, e um mancebo por me pisar. Se Caim há de ser vingado 7 vezes, com certeza Lameque o será 77 vezes. Então, quer dizer, ele estava se gloriando, irmão. O Caim matou um, eu matei 2. Eu estou melhor que Caim. Então, por quê? Porque Caim foi entregue ao seu próprio desejo. A condenação do homem é ser entregue a si mesmo. Porque Deus recolhe a graça comum. Deus retira, ele está resistente. Então Deus, quando retira a graça, o homem entrega a si mesmo. E ele entrega a si mesmo, ele comete toda a avidez de pecado. Isso está lá em Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1, versículo 17 a 32. A gente vê que até essas atrocidades aí, o homossexualismo, homem com homem, mulher com mulher, já está prescrito na palavra, porque Deus os entregou às suas próprias concupiscências para cometerem todo tipo de avidez e receberem em si mesmo a condenação do seu próprio erro. Depois os irmãos lê Romanos capítulo 1, versículo 17 ao versículo 32, que fala até da homossexualidade, a condenação, o pecado, as coisas, a depravação humana. Deus os condena entregando eles a eles mesmos. E tudo começa com o desejo. O nosso desejo tem que ser para o Senhor. Se o nosso desejo for para nós mesmos, e nós alimentarmos ele, nós vamos ter um excesso, um desejo excessivo, que pode nos atrair e nos enganar. É tipo uma armadilha. É como pegar passarinho, põe o alpiste lá, põe uma isca, pegar um peixe, põe a isca, e o peixe é atraído pela isca. Nós somos atraídos pela nossa cobiça. E somos enganados por ela. Aí nós somos entregues ao nosso próprio erro. Porém, a graça de Deus, ela nos preserva, ela nos sustenta, ela nos guarda. É isto que é a necessidade de estar na presença de Deus. É por isso que eu tenho que vir à igreja. Eu tenho que vir à igreja, dar glória a Deus, dar a minha gratidão, meu culto de ação de graça, porque o Senhor não me entregou a mim mesmo. Porque se Ele tivesse me entregado a mim mesmo, há muito tempo atrás, talvez eu já tinha matado alguém. Eu já andei com arma para matar alguém. O cara que aproveitou de mim, que eu estava meio chapado, ele me deu um murro na cara e quebrou minha costela.
Eu andei com uma faca na cintura para pegar esse cara um bom tempo. Deus teve misericórdia que eu não peguei. Se eu tivesse pegado, talvez eu tinha matado ele, a minha história poderia ter sido outra hoje, né? Mas Deus, a graça de Deus, nos preservou. Teve uma vez que eu estava tão chapado que eu fiz um negócio e a polícia chegou na hora que eu estava fazendo o negócio. E Deus me deu graça que eu consegui escapar. Mas eu nem sei o que eu fui fazer, que eu estava muito chapado, então eu não sabia o que eu estava fazendo. Mas o diabo queria me laçar de todo jeito. Mas Deus me preservou. Deus não deixou que a minha história fosse outra, porque poderia ter sido outra. Então é isso que é a gente reconhecer a graça de Deus, igual o Sr. Zé de Souza reconhecendo o que ele passou, o que ele fez, o que ele é hoje. Isso é reconhecer que Deus nos guardou, mesmo a gente fazendo todo tipo de coisa, Ele nos preservou. E hoje nós servimos a Deus por gratidão. E porque Ele não nos deixa ser entregue a nós mesmos. Porque a condenação é essa, que a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz. A graça de Deus, ela vai além da comum, ela é especial para aqueles que aceitam a Jesus como seu único, suficiente e exclusivo Salvador. Amém? Glória a Deus. Aí nós temos controle, porque não vivemos para nós, vivemos para o Senhor. O nosso desejo é para Ele, a nossa vontade é para Ele, o nosso prazer é nele. Aí, Ele sim, Ele não teve nenhum pecado. Jesus, Ele perdoou até aqueles que estavam crucificando Ele. Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. E nenhuma religião tem uma história dessa. Nenhum homem no mundo teve uma atitude dessa, de perdoar aqueles que estavam condenando Ele injustamente. Por quê? Porque a natureza dele é divina. E é essa natureza divina que Ele compartilha conosco, para que a gente tenha resistência ao pecado e não satisfaça a nossa própria vontade. Nós agora vivemos para satisfazer a vontade do Senhor. Amém?